É importante conversar sobre a sexualidade com nossos filhos. Oi gente, eu sou Evandro Palma, sou um terapeuta tântrico e sexual. Estou aqui para ajudar você a melhorar o seu prazer e as suas relações. É claro que sim. Para responder essa pergunta, eu vou pedir para que vocês façam apenas uma pequena análise. Pensem em vocês. Quais foram as dúvidas que vocês tiveram quando vocês iniciaram as suas relações de amor, de uma maneira geral? As suas relações de afeto. Não vamos falar de sexo propriamente dito. Muito provavelmente, se vocês tivessem, assim como eu, como todas as pessoas, tivessem orientações prévias a respeito de algumas coisas que poderiam acontecer e qual seria a forma que a gente poderia considerar que seriam mais adequadas. Se nós tivéssemos instruções como essas, muito provavelmente a gente eliminaria algumas coisas que não foram bem sucedidas nesse caminho. Sendo assim, é muito importante conversar sobre sexualidade, sobre afetividade com os filhos. Porque simplesmente a sexualidade é uma parte integrante da nossa vida desde que nós nascemos até o momento que a gente vai partir. E os pais, os nossos cuidadores, são pessoas as quais nos fornecerão uma base para que a gente se relacione, para que a gente exista no mundo. Então assim, se conversa muito, ou deveria se conversar sempre bastante com os filhos. Você vai conversar sobre a escola, o que está acontecendo na escola, você vai querer saber o que está acontecendo com os amigos, tá no ensino médio, e agora, que faculdade vai fazer, o que vai fazer? Ok, então a gente está próximo dos filhos para poder ajudar nos processos de escolha. Então, a orientação para a sexualidade, para a afetividade, ela também deve ter o mesmo lugar. Então, ou seja, não é algo que a gente deveria considerar como sendo um peso gigantesco. Oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Qual é esse problema? Por quê? A gente encara isso dessa forma porque provavelmente nós, enquanto pais, temos questões em torno da nossa sexualidade. Interessante é que todos nós também possamos resolver essas questões. Então, se existem questões em torno da sexualidade, é preciso que a gente olhe para isso também, não é? Afinal de contas, a gente se aperfeiçoa num monte de coisas na nossa vida, nas profissões, e por que não a gente olhar para isso de uma maneira mais efetiva? Ok, isso faz parte da sua vida e você vai precisar contar com isso para o resto dela. Então vamos melhorar essa história aí, gente? E aí vale um adendo, que sexualidade não é sinônimo de sexo, né? É a maneira pela qual a pessoa se relaciona consigo mesma, se relaciona com o seu corpo. Então tem a definição, por exemplo, de sexualidade da Organização Mundial de Saúde, que eu vou deixar descrito aqui embaixo no vídeo, vocês leiam essa descrição. Ela é muito importante. E a ideia dessa conversa, ela precisa sempre estar no aspecto da amorosidade. Precisa que haja uma comunicação empática, você poder se colocar no lugar do outro. Quando ele estava naquela idade, quando ela estava naquela idade, o que estava se passando comigo, para que você tenha um parâmetro de comparação. E é claro, se você não tem condição de fazer isto, não tem problema, mas que você tenha consciência dessa necessidade e que, se você tiver condição, você chame um profissional para poder te auxiliar nesse processo. Não é? A gente precisa cuidar dos filhos para que eles voem e sejam absolutamente felizes. Então é isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês pensem a respeito disso. Aqueles que têm filhos, aqueles que ainda não têm filhos, aqueles que querem ter filho vão passar por isso. Então que isto sirva como um alerta, como uma referência para que vocês possam tomar as atitudes e as posturas que vocês precisam tomar enquanto cuidadores. Ok? Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Vamos ficar próximo. Tem muitas coisas sempre bacanas para vocês poderem acompanhar por aqui também. Curte o vídeo e me segue no Instagram, @EvandroPalma. Beijo. Fui.